Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais uma aula de monitoria do 9º ano e o assunto de hoje é figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa. Assim, ela pode ser pura e significativa, ou seja, ter vários significados. O que eu quero dizer com isso é que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola o sentido original. Este, associado a uma leitura literal dos fatos, isto é, não interpretativa. Por exemplo, a pedra chorou de tristeza. Nesse exemplo, o sentido denotativo, que é o sentido original, é que uma pedra verteu lágrimas de seus olhos porque estava triste. Porém, sabemos que pedras não têm olhos e, portanto, não podem chorar. Assim, essa expressão afasta-se das regras da linguagem denotativa para assumir outro sentido. Desse modo, o fato da pedra chorar mostra o quanto a determinada situação é triste, e é tão triste que até que uma pedra poderia chorar. Nesse exemplo, a pedra foi personificada, foi tratada como se fosse um ser humano, portanto, capaz de chorar e sentir tristeza. Então, existem diversas figuras de linguagem, porém hoje vamos trabalhar algumas. Metáfora. A metáfora é uma comparação implícita. É uma palavra com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Por exemplo, alguém fala assim: aquele rapaz é um gato. A metáfora ocorre porque implicitamente o rapaz é comparado a um gato. Antítese. Antítese é o uso de palavras com sentidos opostos. Há um contraste entre elas. Por exemplo, ele se preocupa tanto com o passado que esquece o presente. Também no exemplo da frase, já estou cheio de me sentir vazio. Ou nessa também, diariamente os médicos lidam com a vida e a morte. A metonímia consiste na substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Assim, pode haver a substituição, por exemplo, do autor pela obra. Uma pessoa fala assim: você não vai acreditar, comprei um Tarsila do Amaral, quadro da Tarsila do Amaral. Do possuidor pelo possuído, do produto pela marca. Por exemplo, você fala que vai usar o Bombril para lavar a louça. Você não vai usar o Bombril, você vai usar a palha de aço da marca Bombril. Mas o nome Bombril faz uma referência à palha de aço. Entende como funciona? Um outro exemplo também é quando falam: eu li Drummond. Você não leu Drummond, você leu os livros de Drummond. A literação. A aliteração é uma figura que consiste na repetição de consoantes ou sílabas. Por exemplo, na frase minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Vocês puderam perceber que a letra M foi repetida diversas vezes. É importante lembrar que essa é uma figura utilizada em textos literários. Em uma linguagem objetiva, ela é considerada vício de linguagem. Personificação. Personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou aos seres irracionais sentimentos ou ações próprias. Como exemplo do início do vídeo que eu dei a vocês. No caso da pedra lá no início que chorou de tristeza. A pedra foi personificada. Foi tratada como um ser humano, portanto capaz de chorar e sentir tristeza. Onomatopeia. Onomatopeia é a palavra cuja sonoridade está associada à coisa representada. Como exemplo, o som do cachorro. O som do cachorro sempre é representado por au, au. E o do gato, miau, miau.
Eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem em que palavras ou expressões agradáveis são utilizadas para amenizar a declaração. Por exemplo, segundo o juiz, a deputada faltou à verdade em seu depoimento. Note que, em vez de dizer que a deputada mentiu, é usada a expressão faltou à verdade, o que torna a afirmação menos desagradável. Pleonasmo. Pleonasmo é o uso de algum termo dispensável, repetitivo, com o objetivo de enfatizar determinada ideia. Por exemplo, vi a abdução com os meus próprios olhos. Atenção! Esse tipo de ênfase é aceitável quando utilizado para melhor expressar uma ideia. Do contrário, é apenas uma redundância, um vício de linguagem. Hipérbole. A hipérbole consiste no exagero na declaração, como por exemplo, estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro. Catacrese. Na catacrese é utilizado um emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. Temos como exemplo braços de poltrona, dentes de serrote, nariz do avião, pescoço da garrafa, virar um vaso de cabeça para baixo, entre outros. Ironia. A ironia consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Por exemplo, a pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendido. A ironia depende muito de um contexto, ou seja, da situação em que é inserida, do conhecimento do interlocutor sobre o fato ironizado, além de outros elementos, como gestos na linguagem oral. Então, essas foram algumas das figuras de linguagens. Agora fique com um resumo delas. E tchau e até a próxima aula.